Oi, gente, aqui é a Aline Melo Brentegani. Eu sou a pessoa por trás do Vida Sistêmica lá no Instagram, aqui no Spotify e também no YouTube. E eu tenho trazido para vocês conteúdos que vão te ajudar a aplicar a filosofia sistêmica na sua vida, nas mais diversas áreas: relacionamento, saúde, relacionamento com os pais, profissão, trabalho, prosperidade. Nesse mês de julho, nós estamos falando sobre a ordem de nascimento dos irmãos na família. O que acontece? Dependendo se eu sou o filho mais velho, a filha mais nova, o irmão do meio. A gente já falou bastante sobre isso nas últimas 3 semanas, mas nessa semana a gente está falando sobre temas gerais e eu quis trazer para você aqui nesse podcast sobre o filho único. Pois é, essa pessoa, esse homem, essa mulher que não tiveram irmãos. Quais são as características dessa pessoa que veio aí como filho único e filha única? Lembrando que tudo que eu trago aqui para vocês nesses podcasts, falando sobre a ordem de nascimento dos filhos e as suas características, não são regras, né? Toda família, todo sistema familiar tem os seus traumas, as suas dores, os seus conflitos, as questões que aconteceram durante a vida que vão influenciar na personalidade. Às vezes, um pai que estava indisponível, uma mãe que adoeceu e o filho tomou o lugar da mãe. São muitas as dinâmicas. No caso dos filhos únicos, uma coisa importante das filhas únicas, né? Eu sempre trago aí os dois sexos para a gente sempre se ver, né? No que eu trago, na minha fala, a gente precisa entender que são raros os sistemas onde os filhos são únicos, onde não existiu nenhum bebê que foi abortado, ou onde não existiu nenhum bebê gemelar que não nasceu. Na verdade, existe até uma teoria sistêmica de que ninguém é um filho único, que todos nós somos gemelares a partir da concepção e dos diversos óvulos, né, que foram dos embriões que existiram e que apenas um lá deu conta de grudar na parede da mãe. Mas enfim, isso daí é uma explicação bem mais complexa. O que eu quero dizer é que, mesmo que você tenha já descoberto que sua mãe acabou não tendo um filho que teria, que você era gêmea, trigêmea e esses bebês não nasceram, o que acontece é que em vida a ordem do nascimento dos filhos traz características. Então você pode não ser um filho único efetivamente no sistema, mas se esses bebês não nasceram, você tem sim características, pode ter, né, de filho único, o único que está em vida, o único que nasceu. Bom, precisamos delimitar que essa filha única, essa criança única na família, ela recebe toda a atenção. Ela é muitas vezes até super protegida, né? Esses pais vão ter muito medo de perder esse bebê, seja porque tiveram dificuldade na concepção, seja porque são os únicos que eles têm preparo aí, autonomia, maturidade para ter e esse medo de perdê-los. Então são crianças que às vezes podem ter esse comportamento aí de serem super protegidos e aí desenvolver algumas características. Por outro lado, são crianças, são bebês que já são muito maduros, porque eles convivem basicamente com dois adultos na casa deles. Então a linguagem às vezes é mais desenvolvida, eles têm outra postura perante as brincadeiras com as crianças. Podem ter um traço também de serem mais centralizadores, de terem dificuldades aí de dividir não no que a gente traz assim, como bagagem, né? Ah, o filho único mimado. Não é isso, é porque ele não tem realmente essa competição com outras crianças estabelecida pela atenção dos pais. Não estou falando aqui de brinquedo, não estou falando de brincadeira no parquinho, eu estou dizendo pela atenção dos pais. O filho único em vida, o filho único, a filha única, ela não precisa dividir com nenhum outro irmão, com nenhuma outra criança a atenção do papai e da mamãe, desde que eles estão aí no sistema familiar. Obviamente que se esses pais, essa mãe também teve uma perda gestacional, ela pode estar sim olhando para esse bebê que não nasceu. Esse pai pode estar olhando, por exemplo, para uma questão de um outro relacionamento no trabalho, o pai ou a mãe, e essa atenção aí não vai para o filho, mas via de regra nós estamos falando sobre a divisão dos pais perante os filhos nascidos no sistema.
Ele é um filho, uma filha que amadurecem mais rápido, que tem, né, esse comportamento mais engenhoso, mais criativo. Ele tem que brincar sozinho, então ele acha maneiras na vida de ser autossuficiente, ser independente. Isso traz algumas vezes dificuldade no relacionamento com outras pessoas, nos relacionamentos amorosos. São pessoas que não aprenderam lá no básico a dividir a atenção, a competir por algo, né, com os irmãos. Podem também ser pessoas que têm dificuldade em confiar, porque foram super protegidos, porque trouxeram esse medo dos pais em perdê-lo, sendo o único bebê lá de cristal que a gente fala. Então, às vezes, ele tem dificuldade em confiar, em se entregar para a vida, para os desafios da vida. Enfim, o filho único precisa ser muito olhado, muito visto, né? Muitas pessoas chegam para os atendimentos comigo nessa dificuldade, né, de irem para a vida, de soltar os pais, porque o filho único não tem com quem dividir até depois na vida adulta a responsabilidade com os pais que envelhecem. Tá? Então, aqui algumas características. Se você se viu em algumas delas, se você percebe alguma dificuldade na sua vida e quer olhar para isso, eu te convido para o meu atendimento individual, para o meu acompanhamento sistêmico, um tratamento aí um pouco mais avançado em relação a isso. Fica aqui que a gente tem sempre muitos podcasts falando aí sobre muitos temas. Nós já estamos no podcast 58, então tem muita coisa que já veio antes, mas muita coisa também por vir, tá bom? Nos vemos no próximo episódio. Até mais!